A manchete diz: em ano de pandemia, desligamentos por morte saltam de 70%. Motoristas de caminhão, faxineiros e vendedores lideram esses registros. Três chaves, canal Cogito Podcast. Para isso acontecer, de saúde, segurança e trabalho. Olá, sou o Gerson Rocha. Sejam bem-vindos, amigos e amigas trabalhadores e trabalhadoras. Eu sou o Gerson Rocha, para quem não me conhece, aqui do canal Cogito Podcast. E hoje vamos trazer um conteúdo, publicado no dia 2 de outubro de 2021, no portal G1 da Globo, em que a manchete é muito preocupante, porque fala de morte de trabalhadores e isso sempre é algo que deve ser considerado de forma muito séria. Latidos. O tema trata de encerramentos de contrato de trabalho por motivo de morte. Não é por demissão, não é por fechamento da empresa, é motivo de morte do trabalhador e da trabalhadora. E com carteira assinada, porque são dados do INSS, do Ministério do Trabalho e Previdência. Então são trabalhadores regularmente registrados. Então deram um salto nesses últimos meses, de março e junho desse ano de 2021. Então vamos tratar de alguns aspectos aqui. Eu convido para você que leia essa matéria pela importância dela em épocas de pandemia, apesar de que não há uma relação direta com a pandemia, o que me causa uma certa estranheza, mas vamos lá. Então diz assim, houve um salto de 70,3% no desligamento por motivo de morte de trabalhadores com carteira assinada, agora em 2021. Enquanto nos 8 primeiros meses de 2020 foram registrados 43.008 encerramentos de contrato formais CLT, no mesmo período de 2021, esse número saltou para 73.264. Então, esses desligamentos por morte dos 8 primeiros meses desse ano, como mostra o gráfico, mostram um salto, em 2020. Nesse mesmo período foram 43 mil desligamentos de trabalho por morte e agora em 2021, até agosto, 73.264. Então, e aqui, como eu havia dito para vocês, a fonte é o Ministério do Trabalho e Previdência. Antes de seguirmos, peço que você se inscreva aqui no nosso canal. É só clicar aqui em inscreva-se, clica no sininho, dá um curtir nesse vídeo. E também nos acompanhe esse conteúdo em podcast, nas plataformas, especialmente Spotify e Google Podcast, e em outras redes sociais. Então aqui nós temos os dados, total de desligamentos por morte no mercado formal. 2014 foram 58.344 desligamentos por morte. E houve uma certa estabilidade até um decréscimo até 2019. Em 52 mil. Em 2020 aumentou, já estávamos em pandemia, para 63 mil e agora até agosto de 2021, como mostra aqui, 73.264. E aí o setor que tem mais desligamentos por morte é o setor de serviços, que emprega o maior número de trabalhadores no país, que tem um número maior de desligamentos. Até aí é compreensível, mas motivados por morte. Então o que explica esse estudo? O maior crescimento de óbitos se deu na indústria, 83%, que foram áreas da economia que não pararam durante a pandemia. Pararam alguns serviços de atendimento, enfim. Mas também muitos não pararam, não houve lockdown, apesar de dizerem que houve lockdown no Brasil. Só uma cidade do interior de São Paulo fez 2 lockdowns. Entre os primeiros 8 meses de 2020 e mesmo período de 2020 no comércio, a alta foi de 77% e em serviço 66% desligamentos por morte. E aqui temos uma tabela que fala dos setores do desligamento por morte. 2021 até 2018, o setor de serviços, 34.634, enquanto em 2018 foram 16.982. Indústria em geral, comércio, construção, agricultura. Houve um aumento em todas as áreas. É só ver a evolução aqui, Então, 2020, na indústria em geral, foi de 8.331 para 15.244. Na agricultura, pecuária, produção florestal, pesca, de 2.043 ano passado para 3.228.
Então, a indústria de transformação foi responsável por 88% do total de mortes no setor entre janeiro e agosto agora de 2021. De um ano para o outro, o aumento foi de 87%. São exemplos, né? É importante se deter nesse estudo. E as ocupações com trabalho presencial têm mais mortes. Quando se analisa a lista com as ocupações com maior número de desligamentos por morte, motoristas de caminhão, faxineiros, vendedores lideram o levantamento do número total de mortes nos primeiros 8 meses do ano atual, de 2021. Então, olhem só a evolução. De janeiro a agosto de 2019, 1.207 motoristas de caminhão, rotas nacionais e internacionais, tiveram contrato de trabalho desfeito por morte. E agora foram 4.501 pessoas. Faxineiro de 1948 em 2019 foi para 2.234 em 2020, agora 3.244. São o porteiros de edifício, vigilante. Olha só, o vigilante, 2019, 751, agora 1.958. Assistente administrativo, 724 para 1.684. Motorista de ônibus urbano, 407 em 2019, 1.178 agora em 2020. Operador de caixa, né? O comércio não parou, especialmente o comércio de alimentos no alto da pandemia, não parou e seguiu, né? E vamos falar nisso, com os protocolos sanitários sendo cumpridos, 530 em 2019, 552, aqui ó, operador de caixa, 374 em 2019, 922, quase 3 vezes mais. E aí vai, né, motorista de carro de passeio, repositor, pedreiro, supervisor administrativo, tudo com crescimento como mostram os dados, né? Técnico enfermagem, 339 em 2019 para 531, com vacinação, com cuidados, né, mas também diretamente ligado ao trabalho em áreas de saúde, né, com insalubridade, com risco. Então, esses são dados importantes. Então, veja abaixo os maiores crescimentos nos desligamentos por mortes entre janeiro e agosto de 2020 e de 2021. Gerente administrativo, 120%. Motorista de ônibus rodoviário, 112%. Operador de caixa, 104%. Supervisor administrativo, 100%. Vendedor do comércio, varejista, 99%. Vigilante, 90%. Alimentador de linha de produção, assistente administrativo, 82%. Auxiliar de escritório, 82%. Frentista, 81%. Então, o levantamento, diz a matéria ao final, reflete o mercado formal e não traz as causas das mortes. Portanto, não há como relacionar os óbitos com a Covid-19. Mas o cenário mostra que na pandemia as ocupações que exigem atividades fora de casa são as mais afetadas. Então, fechando aqui com você, só para uma reflexão, especialmente quando diz que esses óbitos não são relacionados com a Covid-19, provavelmente não sejam porque não foram levantadas as causas. A matéria não traz as causas de morte. Porque quando a gente faz um estudo de acidentes do trabalho, de doenças do trabalho, a metodologia nos encaminha para entender o que variou naquele período, naquela situação, para que o acidente tivesse acontecido. São vários fatores. Então, o que variou nesse período no nosso país, no mundo inteiro, em relação às relações de trabalho, especialmente com a perda de direitos, mas o que variou do ponto de vista daquela normalidade antes conhecida? O surgimento da pandemia, do coronavírus. Então, provavelmente, esse aumento relacionado com todos os outros fatores que envolvem a pandemia, o distanciamento social, essas carreiras, elas são relacionadas ao contato com as pessoas, o contato físico, né, a presença em prédios, né, em produções, o atendimento ao público, o deslocamento para outras áreas. Então, trabalhos que continuaram, né, pela necessidade da atividade presencial. Então, há que se considerar, sim, o fator da Covid-19 como importante para o aumento desses dados. Então, aqui mais uma reflexão para todos nós. É importante sempre destacar o trabalho como fonte de morte também, de adoecimento, e esses dados são importantes para essa reflexão.
até porque eles podem ser aplicados por analogia a várias outras áreas, especialmente a área da educação, que vem retomando as atividades presenciais, não necessariamente com a devida segurança. Então deixo aqui meu abraço e até a próxima.